Vendi seu terreno, mãe. Precisava do dinheiro rápido. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como uma sentença fria, enquanto eu ainda segurava a colher com a qual mexia o café da manhã. A fumaça escapava da xícara em espirais lentas, mas o cheiro familiar já não trazia conforto, apenas um gosto amargo que se misturava com a sensação de traição. Minha filha Fernanda não esperou pela minha resposta. Desligou o telefone sem sequer me dar a chance de protestar, como se eu fosse apenas uma formalidade em sua vida, alguém que podia ser descartada facilmente. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até os ponteiros do velho relógio da cozinha pareciam zombar de mim com seu tic-tac constante. O terreno. Meu coração se apertava cada vez que eu pensava nele, porque não era apenas um pedaço de terra. Era a memória viva do meu pai e da minha mãe. Era onde minha infância correra livre, onde o cheiro da terra molhada, após as chuvas de verão, sempre me fazia lembrar que eu tinha raízes profundas. Raízes que agora minha própria filha arrancava com uma frieza que eu nunca imaginei ver em seus olhos. Por um instante, deixei a colher cair no pires e fiquei olhando para as minhas próprias mãos trêmulas, como se não fossem mais as mesmas mãos que tantas vezes seguraram Fernanda no colo quando ela era pequena, doente e febril. Era difícil compreender como aquela menina que um dia chorava pedindo que eu não a deixasse sozinha à noite, agora era a mulher que me privava, sem remorso, de um pedaço da minha vida. Cada palavra dela vinha carregada de pressa e desdém, como se aquele terreno não tivesse significado algum, como se fosse apenas um objeto esquecido em meio a tantos papéis. Mas eu sabia, no fundo da alma, que ela não tinha ideia do que realmente representava aquele pedaço de terra, nem do peso das histórias guardadas sob a sua grama, sob as suas pedras e até sob as árvores que meu pai havia plantado com tanto cuidado. Lembrei-me de quando Ernesto, meu falecido marido, me falava sobre a importância de jamais desfazermos do terreno, mesmo que ele parecesse simples demais para os olhos de quem buscava apenas dinheiro. Alzira, ele dizia com sua voz firme, um dia você vai entender por que este lugar é mais valioso do que qualquer conta bancária. Eu nunca questionei muito. Preferia acreditar que era apenas apego emocional de um homem que também carregava lembranças da infância naquele espaço. Mas agora, diante do gesto impiedoso de Fernanda, essas palavras soavam como um eco profético, como se ele já soubesse que chegaria o tempo em que até os nossos próprios filhos não enxergariam mais valor naquilo que um dia representou toda a nossa história. Naquele momento, enquanto o telefone ainda repousava mudo sobre a mesa, senti que algo se quebrava dentro de mim. Não era apenas a decepção com minha filha, era uma rachadura mais profunda, um abalo que mexia com toda a confiança que ainda restava no vínculo familiar. O terreno já não estava mais sob meu nome. Havia sido vendido, transferido sem que minha voz fosse sequer ouvida. Mas o que Fernanda não sabia, e que ninguém jamais desconfiava, era que aquele pedaço de chão guardava segredos que poderiam transformar a vida dela para sempre. E pela primeira vez em muitos anos, não chorei diante da dor. Apenas respirei fundo, guardei o silêncio no peito e prometi a mim mesma que a verdade viria à tona no momento certo. Depois que a ligação terminou, fiquei sentada à mesa como se o mundo tivesse parado de girar. O café esfriava lentamente diante de mim, mas eu não tinha coragem de beber, como se aquele simples gesto fosse me obrigar a aceitar a realidade que acabara de ouvir. Olhei ao redor da cozinha e cada objeto parecia carregar uma lembrança. O pano de prato bordado que minha mãe me dera quando me casei, o relógio antigo na parede que ainda marcava as horas com o mesmo som de quando Fernanda era criança, e até a pequena janela por onde o sol entrava tímido todas as manhãs. Tudo parecia me observar em silêncio, testemunhando a dor de uma mãe que mais uma vez era colocada de lado pelos próprios filhos. O silêncio que reinava naquele cômodo era sufocante, pesado, como se me empurrasse contra a cadeira e me obrigasse a encarar a solidão que eu sempre tentei disfarçar. O mais cruel era perceber que Fernanda falara aquilo sem qualquer sombra de arrependimento. A voz dela não tremia, não hesitava, não buscava me confortar com explicações. Era fria,
quase calculista, como se estivesse resolvendo uma tarefa burocrática e não dilacerando o coração da própria mãe. Essa frieza era o que mais me feria, porque me lembrava de quantas vezes eu renunciei a tudo para que ela tivesse uma vida melhor. As horas extras no hospital, as noites em claro cuidando dela quando adoecia, as economias guardadas para que estudasse em boas escolas. E agora, diante de um terreno que simbolizava tanto para mim, ela agia como se tudo isso não passasse de passado descartável, como se meu amor tivesse data de validade. Tentei pegar o telefone novamente com as mãos trêmulas, na esperança de que talvez tivesse sido um mal-entendido, que Fernanda voltasse atrás ou pelo menos me desse uma justificativa mais humana. Mas o aparelho permaneceu em silêncio, como se também tivesse virado as costas para mim. Não havia mensagens, não havia ligações perdidas, não havia nada que pudesse aliviar a sensação de abandono. Naquele instante, percebi que, mais do que o terreno, o que eu havia perdido era o respeito de minha filha, a consideração mínima que uma mãe espera receber. E essa perda era muito mais dolorosa do que qualquer bem material. Ainda assim, respirei fundo e enxuguei as lágrimas que começavam a escorrer. Eu sabia que me entregar ao desespero não adiantaria e que o silêncio, por mais doloroso que fosse, podia se tornar meu aliado. Porque eu guardava dentro de mim um segredo que Fernanda nunca imaginou existir, algo que transformava completamente o valor daquele terreno que ela havia vendido com tanta pressa. E pela primeira vez em anos, percebi que talvez não fosse eu a mais frágil dessa história, mas sim ela, cega pela própria ganância. O silêncio que tanto me sufocava começava a se transformar em uma força discreta, um terreno fértil onde germinaria a verdade que, cedo ou tarde, viria à tona. Enquanto o dia avançava, não conseguia evitar que minha mente viajasse para o passado, para cada lembrança ligada àquele terreno que agora me era arrancado sem piedade. Era como se cada pedaço de terra tivesse uma história gravada, e eu ainda podia sentir sob meus pés o cheiro da grama molhada depois das chuvas de verão, lembrando-me dos dias em que corria com meus irmãos pequenos por entre as árvores que meu pai plantara com tanto esforço. Lembrei-me de quando minha mãe, sentada em um banco de madeira, bordava sob a sombra generosa de uma mangueira, sorrindo para nós com aquele olhar sereno que só as mães têm. Aquele espaço não era só chão, era memória, era herança de sangue, era a prova de que eu vinha de um lar que sempre se sustentou com dignidade, mesmo nas dificuldades. Recordei-me também das conversas que tive com Ernesto, meu falecido marido, quando ainda éramos jovens e sonhávamos com o futuro. Ele sempre dizia que aquele terreno deveria ser mantido, não apenas como símbolo de família, mas como um pedaço de esperança para os tempos difíceis. Um dia, Alzira, ele me disse certa vez, esse terreno vai ser mais importante do que você imagina. Na época, pensei que fosse apenas romantismo, um apego exagerado. Mas agora aquelas palavras ecoavam em minha cabeça como um aviso que eu não quis ouvir. Ernesto já não estava aqui para me defender, mas sua voz permanecia viva dentro de mim, e era ela que me lembrava que não podia desistir. A imagem de Fernanda, ainda pequena, correndo entre as árvores, veio à minha memória com uma força dolorosa. Quantas vezes ela caiu e eu corri para limpá-la, quantas vezes pediu para levar flores colhidas ali para casa. Quantas vezes sorriu sem saber que aquele lugar era mais do que brincadeira. Era história. E agora, como adulta, era a mesma Fernanda que desprezava esse pedaço da nossa vida, reduzindo tudo a cifras, a dinheiro rápido, a investimento. A ingratidão dela me doía, mas também me lembrava que os valores que eu carregava não podiam ser vendidos nem comprados, porque estavam enraizados em algo muito mais profundo. Era impossível não sentir que o terreno me chamava, como se pedisse para que eu o defendesse de alguma forma. Senti vontade de ir até lá, de caminhar mais uma vez entre suas árvores, de tocar o solo e sentir que ainda estava ligada àquilo que meus pais me deixaram. Mas junto desse desejo vinha também a lembrança de algo que eu guardava em silêncio, algo que Ernesto me revelara pouco antes de morrer. E foi nesse momento que percebi que, embora Fernanda acreditasse ter o controle da situação,
Havia segredos naquele terreno que ela nunca poderia imaginar. Segredos que um dia viriam à tona e mostrariam a todos que minha história não podia ser apagada com um contrato de venda. Naquela tarde, tentei continuar com minhas tarefas como se nada tivesse acontecido, mas cada gesto parecia mais pesado do que o anterior. Coloquei feijão no fogo, cortei alguns legumes, lavei a louça que se acumulava na pia, mas tudo parecia automático, sem sabor, sem vida. Minha mente estava presa àquela ligação e à voz de Fernanda, fria e apressada, como se eu fosse apenas um obstáculo a ser ultrapassado. Era doloroso demais aceitar que minha própria filha, a quem dediquei toda a juventude e cada esforço, tivesse se tornado a pessoa capaz de arrancar de mim não apenas um bem material, mas também um pedaço da minha dignidade. O coração de uma mãe não está preparado para esse tipo de golpe. E ainda assim, ali estava eu, tentando suportar o peso de uma traição que parecia impossível de carregar. À noite, quando me deitei na cama, o vazio ao meu lado parecia ainda maior. Desde a morte de Ernesto, o silêncio do quarto já me acompanhava como uma sombra, mas naquela noite ele se transformou em algo quase insuportável. Olhei para o teto por longas horas, imaginando o que ele teria dito se estivesse ali. Talvez me pedisse calma, talvez me lembrasse de que a vida sempre dá um jeito de mostrar a verdade, ou talvez simplesmente me oferecesse aquele abraço silencioso que tantas vezes foi suficiente para me dar forças. Mas tudo o que restava era a memória e a sensação de que eu precisava enfrentar aquela batalha sozinha. As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar. Não era apenas a dor da perda do terreno. Era a dor de perceber que minha filha havia se distanciado de mim de uma forma irreversível. Eu revivia mentalmente cada momento em que a apoiei. Quando desisti de comprar roupas para mim para pagar o curso dela, quando trabalhei noites inteiras para que nunca faltasse nada em casa, quando escondi minhas próprias dores para que ela pudesse sorrir. Cada lembrança se transformava em uma ferida aberta, e a pergunta que não saía da minha mente era sempre a mesma. Em que momento ela se esqueceu de quem eu sou? No entanto, entre as lágrimas e a dor, uma centelha começou a surgir dentro de mim. Eu sabia que Ernesto havia deixado algo escondido, um segredo ligado àquele terreno, e de repente esse pensamento se tornou minha âncora. Enquanto Fernanda acreditava que me havia vencido, que tinha em mãos o poder de decidir sozinha o destino daquilo que não lhe pertencia, eu começava a perceber que talvez fosse eu quem carregava a verdadeira chave de toda essa história. Não era vingança o que eu queria, mas sim justiça. E naquela noite, entre soluços e respirações pesadas, jurei a mim mesma que não deixaria a memória da minha família ser reduzida a pó por causa da pressa e da ganância de quem não compreende o verdadeiro valor daquilo que herdou. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que de costume. O sol ainda mal havia surgido no horizonte e a casa estava mergulhada em um silêncio quase sufocante. Caminhei até a cozinha e preparei um café forte, tentando afastar o peso que parecia ter se instalado no meu peito desde a ligação de Fernanda. Cada gole era amargo, não pelo sabor, mas porque minha mente insistia em repetir aquelas palavras. Vendi seu terreno, mãe. Precisava do dinheiro rápido. Era como se a voz dela estivesse gravada em minha cabeça, ecoando sem parar, ferindo-me mais a cada repetição. Ainda assim, havia algo dentro de mim que me lembrava que aquela história não terminava ali, porque o terreno escondia mais do que minha filha jamais poderia imaginar. Enquanto mexia lentamente a xícara, lembrei-me de Ernesto, sentado em sua poltrona favorita, com aquele jeito calmo e olhar atento que sempre carregava. Pouco antes de partir, ele havia me chamado em particular e segurado minhas mãos com firmeza. Alzira, ele dissera em tom sério, esse terreno nunca deve ser tratado como algo comum. Um dia, você vai entender o valor real dele. Se algo acontecer comigo, confie naquilo que eu deixei guardado. Na época, tomada pela dor de vê-lo definhar, eu não quis questionar. Mas agora aquelas palavras vinham à tona com uma força avassaladora, como se ele tivesse previsto exatamente o que estava acontecendo.
Era como se sua voz ainda me guiasse, pedindo que eu não esquecesse a promessa silenciosa que fiz a ele, proteger o que herdamos e jamais permitir que fosse destruído. O mais cruel era perceber que Fernanda jamais escutara essas histórias. Para ela, o terreno era apenas um recurso a ser convertido em dinheiro rápido, em viagens, em promessas de luxo ao lado do marido, que sempre a incentivara a pensar apenas em ganhos imediatos. Ela não sabia do valor simbólico, não conhecia a luta que estava escondida em cada palmo daquela terra. E mais do que isso, não tinha ideia de que existiam documentos, lembranças e segredos guardados com todo o cuidado, como se fossem parte da própria alma da família. O descaso dela feria não apenas pela perda material, mas pela ingratidão, pela cegueira diante de tudo o que lhe fora dado. Naquele instante, senti que precisava agir. Não poderia ficar parada assistindo ao desrespeito da minha filha, apagar a memória de meus pais e o legado de Ernesto. Decidi que voltaria ao terreno, mesmo que agora estivesse em outras mãos, e que buscaria aquilo que ele havia deixado escondido. Eu não sabia exatamente o que encontraria, mas tinha certeza de que seria o bastante para mostrar a Fernanda que nem tudo na vida pode ser medido por dinheiro. Era o início de uma jornada dolorosa, mas também necessária, e no fundo eu sentia que esse seria o caminho para recuperar não apenas minha dignidade, mas também a voz que minha filha tentou calar. Quando finalmente tomei coragem de encarar amanhã como se fosse um dia normal, percebi que não havia nada de normal em minha vida há muito tempo. A ligação de Fernanda não era um raio em céu azul, mas apenas o ponto final de uma história que vinha sendo escrita há anos, talvez desde quando ela ainda era adolescente e começou a olhar para mim não mais como mãe, mas como um empecilho entre ela e os sonhos que alimentava. Recordo-me de suas palavras duras na juventude, quando dizia que eu não entendia nada da vida moderna, que meus conselhos eram ultrapassados, que eu só carregava dentro de casa o cheiro de passado. Eu sempre me calei, acreditando que fosse apenas uma fase, mas hoje percebo que cada frase foi como um tijolo sendo colocado no muro que nos separa. Com o tempo, esse muro se tornou cada vez mais alto. Enquanto eu me esforçava para estar presente, ela se distanciava pouco a pouco, como se o amor que lhe ofereci por tantos anos fosse um fardo que não queria carregar. No início, tentei compensar com presentes, com mimos, com ajuda financeira. Era como se eu acreditasse que o dinheiro poderia preencher as lacunas que surgiam no coração dela, mas no fundo, eu sabia que estava apenas alimentando a frieza que crescia. Fernanda passou a me procurar não por carinho, mas por conveniência. Cada visita era precedida por uma necessidade, cada sorriso vinha acompanhado de um pedido, e eu, cega pela esperança de reaproximação, sempre cedia. Não posso negar que muitas vezes Ernesto me alertou. Ele enxergava o que eu me recusava a ver. Alzira, dizia com sua calma habitual, Fernanda não pode ser criada apenas com concessões, um dia isso vai nos custar caro. Eu o repreendia, dizendo que ele exagerava, que toda mãe tem o direito de acreditar no melhor de seus filhos. Mas agora, sozinha diante da realidade cruel, entendo que ele sempre esteve certo. Eu confundi amor com submissão, confundi cuidado com silêncio, e assim permiti que minha filha crescesse acreditando que tudo podia ser dela, sem esforço, sem respeito, sem limites. Ao relembrar cada detalhe, sinto que os sinais estavam sempre ali, diante dos meus olhos, mas eu escolhi ignorá-los. E talvez essa seja a dor mais aguda de todas. Perceber que a traição não aconteceu de repente, mas foi sendo construída pouco a pouco, tijolo por tijolo, dia após dia, até chegar ao momento em que ela, sem hesitar, me disse que havia vendido o terreno da nossa família. Não foi apenas o terreno que perdi, foi também a esperança de que Fernanda um dia voltaria a ser aquela menina que sorria correndo pelo quintal, com os cabelos desgrenhados pelo vento e o coração cheio de inocência. Eu ainda me lembro da primeira vez em que percebi que Fernanda já não falava comigo como filha, mas como alguém que me cobrava por tudo o que eu havia deixado de conquistar.
Era um domingo, ela tinha acabado de se formar na faculdade, e enquanto eu preparava um almoço simples, ela comentou que teria vergonha de receber os amigos em uma casa tão modesta como a minha. Naquele instante, minhas mãos pararam no meio do corte dos legumes, e o coração se encolheu. Mas eu sorri, e disse que faria o possível para ajudá-la a ter uma vida melhor. Eu acreditava que o amor de mãe estava em suportar calada, em dar mais e mais, até que o filho se sentisse satisfeito. O problema é que a satisfação de Fernanda nunca tinha fim, e quanto mais eu cedia, mais ela exigia. Com o tempo, essa cobrança se tornou parte da nossa rotina. Quando precisava de dinheiro para viagens, era a mim que recorria. Quando sonhava com roupas caras, dizia que uma mãe que amava de verdade deveria se sacrificar. E eu, enredada por esse discurso, vendi joias antigas, desfiz-me de móveis herdados, até deixei de cuidar da minha própria saúde para atender às vontades dela. Ernesto via tudo isso e sofria em silêncio, apenas colocando a mão em meu ombro como quem queria me pedir que abrisse os olhos. Mas eu não conseguia. Acreditava que, se não cedesse, perderia minha filha de vez. E talvez tenha sido exatamente essa fraqueza que fez Fernanda crescer acreditando que podia decidir sobre tudo, inclusive sobre o terreno. Ela nunca viu em mim uma figura de autoridade, mas apenas alguém disponível, um recurso inesgotável a ser explorado. Quantas vezes ela entrou pela porta sem sequer dizer: "Mãe, como você está?", indo direto ao assunto que lhe interessava, falando de dívidas, de investimentos, de negócios que eu mal compreendia. Eu fingia entender, acenava com a cabeça, mas por dentro sentia que algo em nossa relação estava se desfazendo. Eu já não era mãe. Era apenas um meio para alcançar os caprichos dela. Agora, olhando para trás, percebo que o amor que sempre tive por Fernanda foi se transformando em um vínculo de dor, em uma corrente que me prendia à necessidade de agradar, como se minha vida dependesse disso. A cada pedido atendido, eu perdia um pouco de mim, e a cada negativa, quando raramente tinha coragem de dizer não, sentia o olhar dela se tornar mais duro, mais distante. Era como se o carinho que um dia existiu tivesse desaparecido para sempre, e no lugar ficasse apenas a cobrança fria de alguém que já não me reconhecia como mãe, mas como obstáculo. E foi nesse terreno fértil de ressentimento e ingratidão que cresceu a atitude que hoje me dilacera: a venda do terreno sem meu consentimento. Quando Fernanda se casou, eu tinha a esperança de que o novo capítulo em sua vida a tornaria mais madura, mais consciente da importância da família e do respeito. Mas, na verdade, foi a partir desse momento que a distância entre nós se aprofundou de maneira quase irreversível. O marido dela, sempre com aquele sorriso presunçoso e palavras envoltas em falsa gentileza, nunca fez questão de esconder o quanto me considerava ultrapassada, uma mulher do passado que já não tinha lugar no mundo moderno que eles idealizavam. Bastava ele lançar um olhar carregado de desdém, para que Fernanda se sentisse no direito de repetir suas opiniões, como se fossem verdades absolutas. A cada encontro, percebia que minha filha se estava cada vez mais moldada por ele, como uma sombra que se afastava lentamente da luz que um dia a guiou. Recordo-me de uma noite de jantar em família, pouco tempo após o casamento. Eu havia preparado um prato especial, com o mesmo tempero que Fernanda adorava na infância, esperando que aquele gesto simples pudesse aproximar-nos. Mas assim que coloquei a travessa na mesa, o genro sorriu de forma irônica e comentou que aquele tipo de comida era coisa de gente sem visão, que agora eles tinham acesso a restaurantes sofisticados e não precisavam mais se prender a hábitos antigos. Fernanda riu, acompanhando o comentário, e eu senti meu coração murchar, como se naquele instante tivesse perdido mais uma parte dela para um mundo que eu não reconhecia. A comida que antes trazia aconchego virou motivo de vergonha, e eu, que sempre me orgulhei de sustentar minha casa com dignidade, passei a me sentir um peso que atrapalhava a vida dela. Não demorou para que ele começasse a interferir em assuntos mais sérios, como as propriedades da família. Sempre com aquele discurso bem ensaiado, falava de investimentos, de rentabilidade,
de quanto espaço se desperdiçava em bens parados, como se o amor e a memória que carregávamos em cada objeto ou terreno não tivessem valor algum. Fernanda, influenciada por esse tom seguro e calculista, repetia suas palavras como se fossem suas próprias ideias. E eu assistia, impotente, à transformação da minha filha em alguém que já não ouvia o coração, apenas os números frios que ele colocava diante dela. Era como se tudo tivesse virado uma planilha, onde sentimentos não passavam de linhas descartáveis. A cada vez que esse assunto vinha à tona, eu me lembrava das palavras de Ernesto, pedindo que eu fosse firme, que não deixasse que terceiros me roubassem o que era nosso. Mas confesso que, diante da influência do genro sobre Fernanda, muitas vezes me senti pequena, incapaz de enfrentar os dois. Eu via em seus olhos a convicção de quem acreditava estar acima de mim, e isso feria mais do que qualquer humilhação pública poderia causar. O pior era perceber que minha filha parecia orgulhosa de seguir os passos dele, sem se dar conta de que, na verdade, estava apenas repetindo sua frieza. Foi nessa atmosfera de manipulação e desprezo que se desenhou o cenário para o golpe mais duro de todos, a venda do terreno. Com o passar dos anos, os atritos entre mim e Fernanda deixaram de ser apenas silenciosos e passaram a se manifestar em palavras duras, lançadas como flechas em minha direção. Lembro-me de uma tarde em que fui visitá-la, levando um bolo simples que preparei com todo carinho, como fazia desde que ela era criança. Assim que cheguei, ela me recebeu com pressa, olhando para o relógio como se minha presença fosse um atraso em sua rotina. Coloquei o bolo sobre a mesa e sorri, esperando ao menos um gesto de gratidão, mas tudo o que ouvi foi um comentário seco. Mãe, você não precisava trazer isso. Não combina mais com o estilo da nossa casa. Aquilo me feriu de uma maneira que não consegui disfarçar. O bolo, que já foi símbolo de cuidado, de afeto, agora era tratado como um incômodo, como uma lembrança indesejada de um passado que ela queria enterrar. A partir desse dia, percebi que as visitas se tornavam cada vez mais constrangedoras. Eu falava pouco, temendo dizer algo que fosse mal interpretado, e ela parecia procurar em cada palavra minha um motivo para me corrigir, para mostrar que estava acima de mim. Era como se cada gesto meu fosse inadequado, como se eu fosse um peso que não se encaixava mais na vida que ela havia escolhido para si. Até os netos, que antes corriam para me abraçar, passaram a me olhar com estranheza, como se refletissem o comportamento da mãe. E eu, que sempre sonhei em envelhecer cercada pelo carinho da família, comecei a perceber que a realidade era bem diferente. Estava sendo empurrada pouco a pouco para a margem da vida deles. Certa vez, durante um almoço em sua casa, a situação se tornou insustentável. Eu havia comentado sobre algumas lembranças do terreno, contando aos netos como eu brincava entre as árvores quando era criança. Meus olhos brilhavam ao recordar, mas Fernanda me interrompeu com impaciência. Mãe, por favor, essas histórias já cansam. Esse terreno não serve para nada. Melhor seria vender logo e esquecer. Sua voz soou como uma sentença cruel, como se quisesse apagar de vez a importância daquele lugar. Senti meu coração encolher, mas permaneci em silêncio, segurando as lágrimas para não me expor diante de todos. A mesa, que deveria ser espaço de união, transformou-se em palco de humilhação. Foi a partir desse episódio que compreendi, com uma dor insuportável, que o respeito havia sido definitivamente perdido. Já não era vista como mãe, como mulher que sacrificou a vida para criar e educar, mas apenas como um incômodo que precisava ser tolerado até certo ponto. Naquele instante, compreendi também que Ernesto estivera certo ao me advertir tantas vezes. Eu havia me calado demais, cedido demais, e agora o preço era alto demais para suportar. A semente da ingratidão já havia crescido, e o terreno, símbolo de tudo que éramos como família, estava prestes a ser arrancado de mim da forma mais brutal. Pouco tempo depois daquele almoço humilhante, Fernanda passou a falar do terreno com mais frequência, sempre em tom de desprezo, como se fosse um peso que atrapalhava sua vida. Em cada conversa, ela encontrava um jeito de inserir o assunto, repetindo as mesmas palavras com uma insistência quase ensaiada.
Mãe, não adianta manter um lugar que não serve para nada. Esse terreno está parado, é inútil. Eu tentava explicar que havia coisas que não podiam ser medidas em dinheiro, mas ela revirava os olhos, impaciente, como quem já não tinha paciência para ouvir. O que doía não era apenas o conteúdo das frases, mas a forma como eram ditas, sem nenhum cuidado, sem nenhum vestígio de carinho. Era como se minha filha falasse comigo não como filha, mas como uma estranha, fria e prática, preocupada apenas em resolver um negócio. Os dias seguintes foram um tormento, porque eu percebia que ela já tinha tomado uma decisão. Fernanda chegava em casa com papéis, contratos e conversas no celular que ela não fazia questão de esconder. Quando eu perguntava, ela respondia de maneira ríspida: "Estou resolvendo a nossa vida, mãe. Você deveria me agradecer." Aquele "nossa vida" soava como uma ironia amarga, porque em nenhum momento fui consultada, em nenhum momento tive voz. Era apenas uma formalidade. Alguém que ela informava depois de já ter decidido tudo. Senti-me reduzida a nada, como se minha opinião não tivesse peso algum, e a dor dessa impotência era pior do que qualquer golpe físico poderia causar. O momento mais duro veio numa noite chuvosa, quando ela apareceu em minha casa com uma pasta nas mãos. Sentou-se à mesa sem pedir permissão, espalhou os papéis diante de mim e disse, sem rodeios: "Assina aqui, mãe. Já está tudo encaminhado. O terreno vai ser vendido esta semana." Minha visão escureceu por alguns segundos e precisei segurar firme no braço da cadeira para não desmaiar. Eu tentei argumentar, pedi calma, pedi para que lembrasse da importância daquele lugar. Mas ela me interrompeu com um gesto brusco. "Mãe, chega! Você não entende nada de negócios. Isso é o melhor para todos nós." E naquele instante percebi que já não havia volta. O terreno, minha história, minha herança, já estava condenado. Foi naquela noite que a ligação mais profunda com minha filha se rompeu de vez. Ao assinar os papéis, não porque quis, mas porque fui pressionada, senti como se estivesse enterrando não apenas um pedaço da terra, mas também o pouco de confiança que ainda restava entre nós. Fernanda saiu apressada, satisfeita, sem sequer olhar para trás, como quem acabara de conquistar uma vitória. Eu permaneci sentada, em silêncio, ouvindo a chuva bater forte contra as telhas, tentando encontrar forças para respirar. E, no meio daquela dor insuportável, uma única certeza se formou dentro de mim. Se ela pensava que tudo terminava ali, estava enganada, porque aquele terreno guardava mais do que ela poderia imaginar, e cedo ou tarde a verdade viria à tona. Naquela noite chuvosa, depois que Fernanda saiu batendo a porta, não consegui dormir. Virei-me incontáveis vezes na cama, ouvindo apenas o barulho das gotas contra o telhado e o eco das palavras dela martelando em meus ouvidos. Fechei os olhos e, em vez de encontrar descanso, vi diante de mim cada canto do terreno. A velha mangueira, onde meu pai descansava à tarde, a cerca de madeira construída com as próprias mãos de Ernesto, a nascente de água clara que brotava tímida entre as pedras. Era como se a terra me chamasse de volta, como se tivesse consciência de que estava sendo arrancada de mim, implorando para ser defendida. Quanto mais eu tentava afastar aquelas imagens, mais forte se tornava a sensação de que eu precisava retornar lá antes que fosse tarde demais. Passei a madrugada revirando lembranças que eu mesma havia guardado no fundo da memória. Recordei quando, ainda criança, corri pelo terreno depois de uma tempestade, pisando na lama com uma liberdade que nunca mais experimentei. Recordei de Ernesto me abraçando sob o mesmo céu aberto, prometendo que aquele pedaço de chão seria sempre o refúgio da nossa família. Recordei também das histórias que minha mãe contava, dizendo que a terra guardava não apenas frutos, mas também segredos de quem a cultivava com amor. Essas recordações vinham como ondas, trazendo tanto conforto quanto dor, porque me lembravam do valor que Fernanda nunca foi capaz de enxergar. O dia amanheceu cinzento, mas dentro de mim crescia uma determinação que há muito não sentia. Vesti meu casaco, coloquei meus sapatos mais resistentes e decidi que iria até o terreno.
Não importava se agora estava em outras mãos. Não importava se os papéis já tinham sido assinados. Eu precisava olhar para ele uma última vez, precisava tocar a terra e sentir que ainda pertencia à minha história. Era como se, de alguma forma, Ernesto estivesse me guiando, empurrando-me para cumprir a promessa que fiz sem perceber. Proteger aquilo que herdamos, mesmo quando todos ao redor já o davam por perdido. No fundo, eu sabia que não buscava apenas lembranças, mas respostas. O segredo que Ernesto havia insinuado antes de morrer me atormentava desde então, e cada vez mais eu tinha certeza de que estava ligado àquele lugar. Fernanda podia acreditar que havia resolvido tudo, mas ignorava que o terreno guardava algo muito maior do que ela jamais imaginou. E enquanto caminhava lentamente até o portão de casa, com a chave tremendo em minhas mãos, senti uma mistura de medo e esperança. Porque eu sabia, ao voltar para aquele pedaço de terra, nada mais seria como antes. O caminho até o terreno parecia mais longo do que eu lembrava, como se cada metro de estrada carregasse o peso de todas as minhas memórias. O ônibus seguia lento, e pela janela eu observava as paisagens passarem como um filme antigo, trazendo de volta lembranças que estavam adormecidas. O coração acelerava a cada curva porque eu sabia que não estava indo apenas visitar um lugar, mas reencontrar uma parte de mim mesma que havia sido arrancada à força. As mãos suavam e precisei apertar com força a bolsa que trazia no colo, como se aquilo fosse me dar firmeza. No fundo, eu sentia que aquela viagem não era apenas física, mas também espiritual, como se estivesse atravessando uma ponte entre passado e presente. Quando finalmente desci do ônibus, o cheiro da terra molhada invadiu minhas narinas, trazendo de volta a sensação da infância. Caminhei alguns passos e pude ver, à distância, a entrada do terreno. A cerca de madeira, agora gasta pelo tempo, ainda estava lá, com as marcas deixadas pelas mãos de Ernesto e de meu pai. As árvores formavam um corredor silencioso, e cada folha que caía parecia me dar boas-vindas, como se aquele espaço me reconhecesse. Senti um nó na garganta, e por um instante quis voltar atrás, temendo o que encontraria. Mas meus pés seguiram firmes, porque dentro de mim eu sabia que esse reencontro era inevitável. Ao atravessar o portão, fui tomada por uma mistura de dor e alívio. A dor de saber que aquele lugar já não me pertencia oficialmente, e o alívio de sentir que, no fundo, ele ainda era meu, de uma forma que documento algum poderia negar. Toquei a madeira da cerca, áspera sob meus dedos, e uma onda de lembranças me invadiu. Vi minha mãe estendendo roupas no varal improvisado, meu pai afiando ferramentas sob a sombra da mangueira, Ernesto caminhando comigo de mãos dadas, sonhando com o futuro. Cada detalhe estava vivo ali, impregnado nas paredes invisíveis daquele espaço. Fiquei parada por alguns minutos, apenas respirando fundo, tentando absorver tudo. E foi então que me lembrei da última conversa com Ernesto, de como ele havia insistido para que eu nunca abandonasse o terreno. Alzira, ele disse, com a voz já cansada, há algo guardado ali que um dia você vai precisar. Essas palavras ecoaram em minha mente como um chamado. O terreno não era apenas lembrança, era também mistério. E naquele instante, percebi que minha visita não seria apenas uma despedida, mas o início da descoberta de algo que poderia mudar para sempre o rumo da minha vida e da de Fernanda. Entrei devagar, como quem pisa em território sagrado. Cada passo que dava sobre a terra úmida parecia despertar memórias que estavam enterradas no fundo da minha alma. O cheiro de folhas secas, misturado à umidade do solo, me fez fechar os olhos por um instante. E imediatamente fui transportada para a infância, quando corria descalça por aquele mesmo chão, sem medo da vida e sem imaginar que um dia aquele lugar seria palco de tanta dor. A brisa suave mexia nas copas das árvores, e eu jurava ouvir a risada de meus irmãos brincando de esconde-esconde, a voz firme de meu pai chamando para o jantar, e até o barulho das agulhas de minha mãe enquanto ela bordava sob a sombra generosa da mangueira. Era como se o terreno tivesse guardado cada som,
cada fragmento de vida, esperando apenas o meu retorno para revelá-los. A cada passo, mais lembranças vinham à tona. Recordei-me de quando Ernesto construiu, com as próprias mãos, um pequeno banco de madeira ao lado da nascente. Ele dizia que ali seria nosso refúgio, o lugar onde poderíamos conversar sobre os sonhos e as preocupações sem sermos interrompidos. Quantas vezes sentamos juntos naquele banco, compartilhando planos de futuro, rindo das dificuldades e acreditando que o mundo era menos cruel do que realmente é. Agora, ao ver o banco já carcomido pelo tempo, senti uma dor profunda, mas também uma estranha sensação de que ele ainda me esperava, como se o espírito de Ernesto estivesse ali, aguardando para me conduzir ao que ele queria que eu descobrisse. Continuei caminhando até o velho galpão no fundo do terreno, onde meu pai guardava ferramentas e onde, mais tarde, Ernesto também passava horas cuidando de reparos. A porta estava entreaberta, rangendo ao menor toque, como se me convidasse a entrar. Respirei fundo e empurrei com cuidado, sentindo o cheiro de madeira antiga misturado ao pó que cobria tudo. Dentro, vi restos de móveis quebrados, caixas amontoadas e ferramentas enferrujadas. Mas havia algo mais ali, algo que me chamava a atenção sem que eu soubesse explicar. Era como se o ar carregasse um segredo, como se aquele espaço guardasse mais do que lembranças. Toquei uma das caixas, limpando a poeira com as mãos, e senti um arrepio percorrer meu corpo. O coração disparou, e por um instante tive a sensação de que estava prestes a encontrar aquilo que Ernesto tanto me alertara. Fechei os olhos e ouvi sua voz, clara como se estivesse ao meu lado. Um dia você vai entender o valor real desse terreno. Abri os olhos e percebi que não estava apenas explorando um lugar, mas sendo guiada pelo passado, conduzida por uma promessa que eu mesma nem sabia ter feito. E naquele instante compreendi que não podia voltar atrás. Algo maior do que eu estava prestes a ser revelado. Enquanto explorava o galpão, meus olhos se detiveram em um canto que parecia intocado pelo tempo. Diferente das outras caixas cobertas por poeira e teias de aranha, havia uma pilha de tábuas dispostas de maneira estranhamente organizada, como se alguém tivesse colocado ali de propósito, tentando disfarçar algo. Aproximei-me devagar, com a respiração acelerada, e ao tocar a madeira, senti que ela estava mais firme do que o restante do chão. Ajoelhei-me, afastando as tábuas com esforço, e o que encontrei fez meu coração disparar. Um alçapão de ferro, discreto, enferrujado pelas décadas, mas ainda sólido. Eu não lembrava de tê-lo visto antes, e isso só podia significar uma coisa. Era ali que Ernesto havia escondido aquilo que tantas vezes mencionara, mas nunca explicou com clareza. Por um momento, minhas mãos tremeram de tal forma que precisei parar e respirar fundo. O medo misturava-se com a esperança, e a sensação de que eu estava prestes a desenterrar não apenas um segredo, mas também a verdade que poderia mudar tudo, quase me paralisou. Lembrei-me do olhar de Ernesto naqueles últimos dias de vida, quando me pediu com tanta seriedade que nunca deixasse aquele terreno ser vendido. Prometa, Alzira, que vai protegê-lo. Agora eu entendia. Não era apenas uma questão de lembranças ou de apego. Havia algo concreto, guardado ali, esperando pelo momento certo. E, embora eu não tivesse forças físicas como antes, uma energia inexplicável me moveu a tentar abrir aquele alçapão. Empurrei com as duas mãos, rangendo os dentes para suportar o peso e a resistência do ferro enferrujado. O som estridente ecoou pelo galpão vazio como um grito vindo do passado. A tampa cedeu lentamente, revelando uma pequena escada de madeira que descia para um espaço escuro. A escuridão me encarava de volta, e por um instante pensei em desistir, com medo do que poderia encontrar. Mas havia algo mais forte do que o medo. A certeza de que Ernesto queria que eu estivesse ali, que eu fosse a guardiã desse segredo. Com um suspiro profundo, acendi a lanterna do meu celular e me preparei para descer. Cada degrau rangia sob meu peso, como se protestasse contra minha presença, mas continuei firme. O ar era denso,
cheirava a terra úmida e metal envelhecido. Quando alcancei o fundo, vi que não se tratava apenas de um depósito comum. Havia prateleiras de ferro repletas de pastas, caixas organizadas e até um cofre pequeno encostado na parede. Meu coração disparou de vez, porque percebi que Ernesto não apenas guardara lembranças, mas documentos, provas de algo muito maior. O segredo do terreno finalmente começava a se revelar diante de mim, e eu sabia que, a partir daquele momento, nada em minha vida voltaria a ser como antes. Com a lanterna tremendo em minhas mãos, aproximei-me da primeira prateleira. Havia pastas bem organizadas, algumas já amareladas pelo tempo, mas todas com etiquetas escritas na caligrafia firme de Ernesto. Passei os dedos sobre os nomes, reconhecendo datas e referências que, à primeira vista, nada significavam para mim, mas que certamente guardavam algo importante. Ao abrir uma das pastas, encontrei documentos de compra e venda, registros de escritura e até contratos de arrendamento antigos, todos relacionados ao terreno. Mas entre aquelas folhas comuns havia também cartas manuscritas, algumas com anotações feitas por Ernesto, como se ele quisesse deixar pistas para que, no momento certo, eu entendesse o real valor de tudo aquilo. Continuei explorando, e quanto mais lia, mais clara se tornava a dimensão do segredo. Descobri que aquele pedaço de terra não era apenas uma herança simples de família, mas fazia parte de uma área maior, registrada em nome de meus avós e depois consolidada em nosso sobrenome. Um erro jurídico cometido décadas atrás permitira que a escritura oficial não fosse atualizada, e por isso a maioria das pessoas acreditava que o terreno não passava de um espaço isolado e sem valor. Mas ali, diante dos meus olhos, estavam os documentos que comprovavam que se tratava de uma propriedade estratégica, ligada a outras terras vizinhas que agora estavam sendo cobiçadas por uma grande empresa de construção. Ernesto sabia disso e preparara tudo para que, um dia, eu pudesse defender o que era nosso. Ao lado das pastas, encontrei uma caixa de madeira cuidadosamente fechada. Dentro dela havia fotografias antigas, retratos da minha família em tempos que já pareciam distantes. Vi meu pai sorrindo ao lado de minha mãe, vi Ernesto ainda jovem segurando Fernanda no colo quando ela era apenas um bebê, e vi a mim mesma, com os olhos cheios de esperança, acreditando que o futuro seria sempre generoso conosco. Cada fotografia era como um soco no estômago, lembrando-me do quanto lutamos para chegar até ali, e do quanto agora tudo estava em risco por causa da pressa e da ganância de minha filha. Senti as lágrimas escorrerem silenciosas, mas não chorei de fraqueza. Chorei de indignação. Foi nesse momento que percebi que Fernanda havia cometido o maior erro de sua vida. Ao vender o terreno sem consultar a própria mãe, ela não apenas me ferira, mas também assinara sua própria sentença. Porque ali, diante de mim, estavam as provas de que o terreno tinha um valor incalculável, muito maior do que qualquer dinheiro rápido que ela pudesse ter conseguido. Fechei a caixa com cuidado, como quem sela uma promessa, e disse em voz baixa, quase como uma oração: Ernesto, eu encontrei. Eu vou proteger o que é nosso. Naquele porão silencioso, no coração do terreno que ela acreditava perdido, nasceu dentro de mim uma força que eu não sabia que ainda existia. E com ela, a certeza de que a luta estava apenas começando. Quando subi novamente as escadas do alçapão e fechei a tampa com esforço, senti como se tivesse emergido de um mergulho profundo em minha própria história. O ar fresco do terreno me envolveu, mas já não era o mesmo ar de quando entrei ali. Eu estava diferente. Algo dentro de mim havia despertado, uma força que pensei ter perdido junto com Ernesto e que a frieza de Fernanda parecia ter apagado de vez. Agora eu sabia que tinha em minhas mãos a chave para reverter tudo, que não era mais apenas uma mãe humilhada e descartada, mas a guardiã de um legado que ninguém poderia tomar. Segurei firme a pasta contra o peito e caminhei pelo terreno com passos mais firmes, como se cada folha e cada pedra me reconhecessem como dona legítima daquele lugar. Enquanto me sentava por alguns minutos no velho banco de madeira ao lado da nascente, fechei os olhos e deixei que a brisa suave me trouxesse paz.
Pensei em Ernesto e pude quase sentir sua mão sobre a minha, como tantas vezes ele fazia quando queria me transmitir coragem sem precisar de palavras. Você é mais forte do que imagina, Alzira, ele costumava dizer. E naquele instante, essas palavras ecoaram dentro de mim como nunca antes. A dor ainda estava ali, mas já não me esmagava. Pelo contrário, era como se ela tivesse se transformado em combustível, em uma chama que me impulsionava a lutar. Foi então que comecei a refletir sobre Fernanda. Minha filha acreditava que havia resolvido tudo, que podia me silenciar e tomar decisões em meu lugar. Mas mal sabia ela que seu gesto precipitado seria justamente o que a colocaria contra a parede. Porque quando descobrisse o valor real do terreno, não teria mais volta. Ela teria que encarar não apenas a verdade, mas também as consequências de sua ganância. Eu não buscava vingança, mas justiça. E dentro de mim crescia a certeza de que Ernesto deixara tudo planejado justamente para esse momento, para que eu, mesmo sozinha, tivesse condições de enfrentar quem tentasse destruir nossa história. Levantei-me, olhei ao redor e senti um misto de tristeza e esperança. O terreno, com toda sua simplicidade, escondia um poder que Fernanda jamais poderia imaginar. E agora cabia a mim decidir o que fazer com aquele segredo. Eu poderia calar-me e permitir que tudo fosse levado, ou poderia agir e mostrar que uma mãe, por mais ferida que esteja, ainda é capaz de se erguer e lutar. Respirei fundo, segurei mais forte a pasta contra o peito e saí do galpão, pronta para enfrentar o que viesse. Porque naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia apenas uma vítima, mas alguém capaz de escrever o próprio destino. A viagem de volta parecia completamente diferente daquela que me levara até o terreno. Enquanto no caminho de ida eu carregava apenas angústia e medo do que poderia encontrar, agora trazia comigo uma pasta pesada. Não apenas pelo papel que continha, mas pelo significado que carregava. Sentei-me no ônibus com a pasta firmemente abraçada contra o peito, como se fosse um tesouro. O olhar das pessoas ao meu redor se perdia na pressa do dia, mas eu sabia que estava vivendo algo muito maior, algo que mudaria para sempre não só a minha vida, mas também a de Fernanda. O motor roncava, os postes passavam rápidos pela janela e eu apenas repetia para mim mesma: "Eu encontrei, Ernesto. Eu encontrei." Ao chegar em casa, fechei a porta com cuidado, como se precisasse isolar aquele segredo do mundo. Coloquei a pasta sobre a mesa da cozinha, o mesmo lugar onde tantas vezes preparei refeições simples, e fiquei observando-a por alguns minutos em silêncio. Era estranho perceber como algo aparentemente banal podia conter tamanho poder. O cheiro de café, ainda impregnado no ambiente, me fez recordar a manhã em que Fernanda havia ligado, arrancando de mim qualquer resquício de paz. Agora, ironicamente, era naquela mesma cozinha que eu trazia a resposta, a chave que poderia transformar toda a situação. Senti os olhos marejarem, mas não chorei de tristeza. Chorei porque finalmente tinha algo concreto em minhas mãos. Passei horas folheando novamente os documentos, estudando cada detalhe, tentando compreender tudo o que Ernesto havia preparado. Algumas anotações estavam em sua letra firme, como lembretes que pareciam destinados a mim. Não assinar sem verificar. Procurar cartório central. Valor muito maior do que aparenta. Cada palavra soava como um aviso, como se ele ainda estivesse ao meu lado, guiando-me passo a passo. Eu não entendia de leis ou de negócios, mas sentia que aquele material era forte o suficiente para me proteger, para provar que a venda feita por Fernanda não tinha o peso que ela acreditava. Naquele fim de tarde, enquanto o sol se punha devagar, decidi que não guardaria mais silêncio. Eu ainda não sabia exatamente como, mas usaria aqueles documentos a meu favor. Fernanda precisava entender que suas escolhas tinham consequências, e que nem tudo no mundo podia ser comprado ou vendido. Caminhei até a janela e olhei para o céu avermelhado, sentindo uma força nova em meu peito. Pela primeira vez, desde que tudo começou, não me vi como uma mulher derrotada,
mas como alguém que carregava dentro de si a verdade. E a verdade, cedo ou tarde, sempre encontra uma forma de vir à tona. Enquanto a noite caía e as primeiras estrelas surgiam no céu, sentei-me sozinha na sala, com a pasta ainda ao meu lado. A televisão ligada passava imagens que eu mal percebia, porque minha mente estava distante, mergulhada em pensamentos sobre Fernanda. Eu me perguntava em que momento minha filha havia se perdido, em que curva da vida havia escolhido a frieza em vez do carinho, a pressa em vez da paciência, o dinheiro em vez do amor. Revivia mentalmente cada fase de sua infância, tentando encontrar pistas que me mostrassem que talvez eu tivesse falhado em algum ponto. Mas por mais que buscasse, só conseguia lembrar da dedicação incansável, das noites em claro, dos sonhos que deixei para trás em nome dela. E ainda assim, nada disso parecia ter sido suficiente. Era doloroso aceitar que a filha que um dia corria para meus braços agora corria atrás de contratos, sem se importar em passar por cima de mim. Mais do que a venda do terreno, o que me feria era a indiferença em seu olhar, a ausência de qualquer traço de respeito ou gratidão. Eu tentava imaginar se ela algum dia se daria conta da dor que causava, se acordaria no meio da noite com o peso da culpa. Mas no fundo, temia que esse dia nunca chegasse. Fernanda estava tão mergulhada em sua própria ambição que parecia incapaz de ver além do brilho falso do dinheiro rápido. E foi nesse turbilhão de pensamentos que algo começou a se transformar dentro de mim. Pela primeira vez, em vez de me sentir vítima, comecei a perceber que eu tinha em minhas mãos a chance de virar o jogo. Fernanda acreditava que eu estava derrotada, que não tinha forças nem recursos para enfrentar sua decisão, mas ela desconhecia a existência dos documentos que agora descansavam ao meu lado. Era como se Ernesto tivesse planejado tudo para que, no momento certo, eu pudesse erguer a cabeça e mostrar que ainda havia luta em mim. A cada nova página que revisava, sentia a indignação se transformar em determinação. Passei as mãos sobre a capa da pasta e decidi, em silêncio, que não revelaria nada de imediato. Não seria eu a correr até Fernanda para confrontá-la com a verdade. Deixaria que ela acreditasse em sua vitória, que se sentisse segura com o dinheiro que havia conseguido, porque assim o impacto seria ainda maior quando descobrisse o valor real do que desprezou. Eu não buscava humilhar, mas ensinar. Queria que minha filha entendesse que a vida cobra caro de quem ignora suas raízes, e que o respeito nunca pode ser negociado. E naquela noite, enquanto apagava as luzes e me recolhia para dormir, senti que pela primeira vez em muito tempo eu tinha não apenas um segredo, mas também um propósito. Nos dias que se seguiram, carreguei comigo um silêncio diferente, um silêncio que já não era de resignação, mas de preparação. Continuei minha rotina de sempre, varrendo a casa pela manhã, indo à feira comprar legumes frescos, conversando rapidamente com vizinhos que me perguntavam como eu estava. Mas dentro de mim, um turbilhão de pensamentos crescia. Cada gesto simples escondia um propósito maior. Enquanto escolhia tomates, eu pensava em qual seria o melhor momento para mostrar os documentos. Enquanto dobrava roupas, imaginava a reação de Fernanda ao perceber que havia vendido não apenas um terreno comum, mas um patrimônio de valor incalculável. Minha vida aparentemente seguia normal, mas em meu coração eu já não era a mesma. Havia noites em que me sentava sozinha à mesa da cozinha, espalhando os papéis diante de mim, relendo cada linha como se fossem capítulos de um livro que eu precisava decorar. Eu não queria cometer erros. Não queria agir por impulso, nem entregar a Fernanda uma vitória fácil. O segredo que agora repousava em minhas mãos era também a minha arma, e eu precisava usá-lo com sabedoria. Ernesto confiara em mim para proteger nossa história, e eu não podia trair essa confiança. Então, passei a estudar as anotações com calma, a organizar mentalmente cada argumento, como se já estivesse me preparando para um julgamento invisível que aconteceria em breve. Fernanda, alheia a tudo, continuava com sua rotina. Ligava de vez em quando apenas para informar que já havia feito novos planos com o dinheiro, sempre em tom triunfante, como se quisesse me lembrar de que a decisão estava tomada.
Eu ouvia em silêncio, respondia pouco, e ela interpretava meu silêncio como derrota. Mal sabia que aquele silêncio era meu escudo, meu refúgio, e, ao mesmo tempo, meu campo de batalha. Quanto mais ela se gabava de sua conquista, mais clara ficava para mim a hora em que revelaria tudo. E quando esse dia chegasse, não haveria como voltar atrás. Passei a imaginar como seria esse momento. Visualizava Fernanda, confiante, acreditando que tinha vencido, até que eu colocasse os documentos sobre a mesa, um a um, desmontando cada certeza dela. Via em minha mente o espanto em seus olhos, o rubor de vergonha em suas faces, o silêncio pesado que viria depois. Eu não desejava vingança, mas sim justiça. E justiça, eu sabia, não precisava de gritos nem de confrontos violentos, bastava a verdade. Ernesto sempre dizia que a verdade tem uma força silenciosa, capaz de derrubar até os mais altos muros. E agora eu carregava essa verdade comigo, esperando apenas o momento certo para deixá-la florescer. Naquela manhã de domingo, acordei mais cedo que de costume. O sol ainda se insinuava pelas frestas da cortina, trazendo consigo uma luz dourada que iluminava suavemente a sala. Sentei-me na poltrona onde tantas vezes ficava ao lado de Ernesto, e por alguns minutos apenas respirei fundo, deixando o silêncio preencher a casa. Mas, dentro de mim, não havia mais hesitação. Eu sabia que não podia recuar, que o momento de agir se aproximava. A pasta descansava sobre a mesa da cozinha como um lembrete constante de que minha vida havia mudado para sempre. Não era mais apenas um conjunto de papéis, era a prova de que eu não estava sozinha, de que o amor e a luta da minha família estavam comigo, sustentando-me a cada passo. Olhei para o retrato de Ernesto na estante. A fotografia já um pouco desbotada pelo tempo, mas ainda carregando aquele olhar firme que sempre me transmitiu coragem. Falei em voz baixa, quase como se ele pudesse me ouvir. Eu vou cumprir, Ernesto. Vou honrar a promessa que fiz. Esse terreno não será esquecido. Não será reduzido a pó por causa da pressa de quem não entende o que significa herança. Ao pronunciar essas palavras, senti uma força que não vinha de mim, mas de todos que me antecederam, de meus pais, de meus avós, de cada pessoa que construiu com suor a história daquela terra. Era como se, naquele instante, eu fosse apenas o elo de uma corrente muito maior, e minha missão fosse garantir que ela não se rompesse. Durante o café da manhã, os pensamentos vieram com mais clareza. Eu sabia que não poderia simplesmente correr até Fernanda e despejar toda a verdade sobre ela. Isso seria desperdiçar o poder que eu tinha em mãos. Precisava esperar o momento certo, o instante em que suas próprias palavras e atitudes a condenassem, para então mostrar que a vida não perdoa a ingratidão. Era um jogo silencioso, mas que exigia paciência e firmeza. Eu, que tantas vezes havia me calado por medo, agora descobria que o silêncio também podia ser estratégia. Também podia ser arma. E pela primeira vez, não me senti fraca nesse silêncio, mas forte. Enquanto terminava meu café, um pensamento claro se formou. Eu não estava apenas protegendo o terreno, estava também protegendo a mim mesma. Porque se permitisse que Fernanda apagasse nossa história, estaria aceitando ser apagada junto. Não, eu não permitiria. Respirei fundo, guardei a pasta em um lugar seguro e ergui a cabeça. A decisão estava tomada. Eu enfrentaria o que fosse preciso. E quando chegasse o momento, mostraria a Fernanda que algumas raízes são profundas demais para serem arrancadas. Poucos dias depois, Fernanda veio até minha casa. Entrou sem sequer bater a porta, carregando aquele ar triunfante que sempre assumia quando acreditava estar no controle de tudo. Trazia consigo sacolas de compras, perfumes caros e roupas novas que exibiu com orgulho, como se quisesse me mostrar o resultado de sua grande conquista. Sentou-se à mesa e, enquanto tomava o café que preparei em silêncio, contou-me animadamente sobre os planos que tinha com o dinheiro do terreno. Falou de viagens, de investimentos, de reformas luxuosas em sua casa.
Eu a escutava em silêncio, observando cada gesto, cada sorriso de satisfação, e dentro de mim apenas repetia: ela não faz ideia do que realmente perdeu. Enquanto falava, Fernanda sequer percebia que suas palavras me cortavam como facas afiadas. Mãe, você devia me agradecer. Se dependesse da senhora, aquele terreno estaria apodrecendo. Eu resolvi tudo e agora vamos prosperar. O nós que ela usava me soava falso, porque em nenhum momento me vi incluída em seus planos. Era apenas uma forma de mascarar a verdade. Ela pensava apenas em si mesma e no marido que a incentivava nessa corrida cega pelo dinheiro. A cada frase, eu sentia a distância entre nós aumentar, mas ao mesmo tempo, dentro de mim, uma força silenciosa me lembrava que não era mais eu quem estava em desvantagem. Olhei para minha filha e vi nela não apenas a mulher que havia se transformado, mas também a menina que um dia segurei pelas mãos. Por um instante, meu coração quis ceder, quis acreditar que ainda havia espaço para o diálogo, para a compreensão. Mas bastou ouvir sua risada fria, acompanhada de comentários sobre quanto dinheiro fácil tinha conseguido, para que eu me lembrasse da pasta escondida em meu armário, guardada como um escudo contra toda aquela ingratidão. Fernanda não fazia ideia de que sua vitória era apenas aparente, que o castelo que ela construía estava erguido sobre areia. Deixei-a falar, deixei que se gabasse, porque sabia que quanto mais confiante estivesse, maior seria o choque quando a verdade viesse à tona. Não respondi às provocações. Não questionei seus planos, apenas ofereci mais uma xícara de café e permaneci em silêncio, como quem aceita a derrota. Mas dentro de mim, cada segundo era uma preparação para o dia em que colocaria os documentos diante dela e mostraria que o terreno que ela desprezou era muito mais do que imaginava. E naquela manhã, enquanto a via sair pela porta com seu sorriso satisfeito, percebi que a paciência era a minha maior aliada. Nos dias seguintes, as ligações de Fernanda se tornaram mais frequentes. Não eram chamadas de afeto ou preocupação, mas conversas apressadas, cheias de números e planos. Ela me falava de um novo investimento que o marido havia descoberto, de quantias que pretendiam multiplicar em poucos meses, como se o mundo fosse apenas um grande tabuleiro de dinheiro a ser movimentado. A cada ligação, sua voz soava mais distante, mais carregada de soberba, e eu me limitava a responder com monossílabos, fingindo concordar. Por dentro, porém, sentia o peso crescente do segredo que guardava, uma verdade que poderia virar sua vida de cabeça para baixo. Era estranho viver assim, com uma pasta escondida dentro do armário como se fosse uma bomba prestes a explodir. Eu a tirava de lá algumas noites, abria os documentos sobre a mesa e os revisava como quem estuda um mapa antes de uma grande batalha. Cada linha, cada anotação de Ernesto parecia ganhar um novo significado. Às vezes eu chorava em silêncio, não de tristeza, mas de emoção, por saber que meu marido havia pensado em tudo, prevendo que talvez chegasse o dia em que até nossa própria filha tentaria apagar nossa história. Outras vezes, sentia-me forte como nunca, como se estivesse de mãos dadas com ele, caminhando juntos rumo a um acerto inevitável. Fernanda, alheia a tudo, seguia confiante em sua vitória. Em uma de suas visitas, comentou com desdém: "Mãe, agora você pode descansar. Não precisa mais se preocupar com nada. Eu e meu marido sabemos o que é melhor." Essas palavras, ditas com uma arrogância quase ensaiada, me feriram profundamente. Não era apenas o desrespeito, era a certeza de que, para ela, eu já não passava de uma peça descartável. Ainda assim, respirei fundo e me mantive calada, escondendo o que realmente sabia. Não queria precipitar nada, não queria que o momento fosse escolhido por ela. A verdade precisava aparecer no instante certo, e eu teria paciência para esperar. À noite, sozinha, refletia sobre até onde Fernanda estava disposta a ir. Perguntava-me se, em algum momento, ela se lembrava da menina que corria no quintal do terreno, colhendo flores para me entregar com um sorriso tímido. Mas esse pensamento logo se desvanecia quando recordava sua voz fria, celebrando o dinheiro obtido com a venda.
Era difícil conciliar essas duas imagens, a filha doce que criei e a mulher calculista que ela havia se tornado. No entanto, uma certeza me mantinha firme. A hora da revelação chegaria, e quando isso acontecesse, Fernanda entenderia que algumas vitórias são apenas ilusões passageiras, enquanto a verdade permanece inabalável. Com o passar das semanas, a postura de Fernanda se tornava cada vez mais ousada. Já não se limitava a me contar seus planos com o dinheiro. Agora fazia questão de me lembrar que, sem ela, eu não teria condições de resolver nada sozinha. Em uma tarde de sábado, chegou à minha casa com um ar superior. Acomodou-se na poltrona que sempre foi de Ernesto e disse, em tom categórico: "Mãe, é hora de você aceitar que não entende desse mundo. Eu e meu marido estamos cuidando de tudo. Você já viveu demais, agora é nossa vez." Suas palavras, carregadas de desprezo, ecoaram como marteladas dentro de mim. Não era apenas desrespeito, era uma tentativa clara de me apagar, de me reduzir a uma sombra sem voz. Observei-a falar, gesticulando com a segurança de quem acredita estar no controle absoluto, e por dentro uma mistura de dor e calma me envolveu. Se fosse em outro tempo, eu teria chorado, teria implorado para ser ouvida. Mas agora, com os documentos guardados no meu armário, eu sentia uma serenidade estranha. Deixei que ela se exaltasse. Deixei que suas palavras atravessassem o ar como lâminas, porque eu sabia que, quando a verdade viesse à tona, cada palavra de arrogância se voltaria contra ela. O silêncio, que tantas vezes me sufocara, agora era meu aliado. Fernanda não percebia o quanto se entregava. Ao contar sobre o carro novo que compraria, sobre os investimentos de alto risco que faria, revelava cada detalhe de seus planos, convicta de que eu estava derrotada. A cada frase, sua imagem de filha se desmoronava ainda mais diante de meus olhos. Eu já não via a menina que criei com tanto amor, mas uma mulher cega pela ambição, disposta a sacrificar até a própria mãe em nome de um ganho rápido. Era duro aceitar essa verdade, mas ao mesmo tempo fortalecia minha decisão. Eu não revelaria nada até que ela estivesse totalmente mergulhada em sua ilusão. Naquela noite, ao me deitar, fiquei pensando em como o tempo tem o poder de revelar o verdadeiro caráter das pessoas. Fernanda achava que tinha vencido, que havia se libertado do peso de um terreno que para ela não significava nada. Mas mal sabia, carregava nos ombros o peso de uma escolha que logo se transformaria em sua ruína. Eu apenas aguardava o instante em que a vida, com sua forma silenciosa de fazer justiça, colocaria cada peça em seu devido lugar. E quando esse momento chegasse, eu estaria pronta, não com gritos, não com vingança, mas com a força serena da verdade. Não satisfeita em ter vendido o terreno sem meu consentimento, Fernanda começou a insinuar que eu deveria abrir mão de outras coisas também. Em uma de suas visitas, enquanto bebia calmamente o café que preparei, comentou como quem não quer nada: "Mãe, essa casa já está velha demais para você. Não seria melhor vender também? Assim a senhora se livra das preocupações e pode viver tranquila em um lugar menor." Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Aquela não era apenas minha casa. Era o lar que construí com Ernesto, onde cada parede guardava risadas, lágrimas e memórias. Ouvir minha filha sugerir que eu abrisse mão daquilo foi como perceber que, para ela, eu já não tinha mais direito a nada. Observei-a falar com naturalidade, como se estivesse propondo a coisa mais lógica do mundo, e senti que o respeito havia se perdido de vez. Não se tratava apenas de vender bens, mas de apagar minha história pouco a pouco, como quem apaga linhas de um caderno antigo para escrever algo novo por cima. Fernanda olhava para mim como quem olha para um obstáculo, e não mais como para uma mãe. Em seus olhos havia apenas cálculo, jamais gratidão. Eu respirei fundo, disfarcei a indignação e apenas concordei com um leve aceno, porque já havia aprendido que o silêncio, agora, era a minha maior arma. Depois que ela foi embora, caminhei lentamente pelos cômodos da casa, tocando cada móvel, cada fotografia, cada lembrança. Passei os dedos pelo retrato do meu casamento,
pelo brinquedo esquecido de um dos netos, pelas cortinas que costurei com minhas próprias mãos. Tudo aquilo era parte de mim, e perceber que minha filha enxergava apenas números e oportunidades me feriu profundamente. Mas também me fortaleceu. Eu sabia que, se ceder àquela nova sugestão, não restaria nada da minha vida. Era como se Fernanda quisesse me reduzir a um corpo vazio, sem raízes, sem memórias, e isso eu jamais permitiria. Foi nesse momento que compreendi que a hora da revelação se aproximava. A pasta escondida em meu armário parecia me chamar todas as noites, lembrando-me de que eu não precisava aceitar a imposição de ninguém. Ernesto havia deixado tudo ali para que eu pudesse me defender, e eu sentia que o instante de usar aquela verdade estava chegando. Fernanda estava tão confiante em sua arrogância que não percebia o abismo que se abria diante de seus pés. E eu, em silêncio, apenas aguardava o momento certo para mostrar que algumas raízes não podem ser arrancadas sem que toda a árvore desabe junto. Naquela noite, sentei-me sozinha na cozinha, com apenas a luz amarelada da lâmpada iluminando o ambiente. A pasta repousava diante de mim, aberta, espalhando seus documentos pela mesa como se fossem peças de um quebra-cabeça. Passei horas lendo e relendo cada detalhe, tentando gravar em minha mente não apenas as informações, mas também a sensação de força que elas me traziam. Cada linha escrita por Ernesto parecia um lembrete de que eu não estava sozinha, de que ele previra exatamente esse momento, em que até mesmo nossa filha seria capaz de nos virar as costas em nome do dinheiro. E enquanto folheava aquelas páginas, senti que meu coração, tantas vezes ferido, começava a se preparar para o que viria. O silêncio da casa era interrompido apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. A cada segundo que passava, eu sentia a decisão amadurecer dentro de mim. Não podia mais esperar indefinidamente. Era como se a própria vida me dissesse que o tempo da paciência estava chegando ao fim. Fernanda precisava conhecer a verdade, precisava entender o peso do erro que cometera, não apenas para devolver-me a dignidade, mas para que aprendesse que a ingratidão sempre cobra seu preço. O que me restava agora era encontrar o momento certo, aquele instante em que a revelação não deixaria espaço para desculpas ou justificativas. Enquanto guardava novamente os papéis, olhei ao redor da cozinha, o coração apertado, mas firme. Quantas vezes aquele mesmo ambiente havia testemunhado minhas lágrimas, meus medos e minhas orações silenciosas. Agora ele testemunhava algo diferente. A determinação de uma mãe que não se deixaria calar. Era como se cada canto da casa me encorajasse. Como se até as paredes soubessem que algo grandioso estava prestes a acontecer. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me forte, não porque tivesse poder, mas porque carregava a verdade, e a verdade, eu sabia, era indestrutível. Antes de me deitar, parei diante da fotografia de Ernesto e falei em voz baixa. A hora está chegando, meu amor. Tudo aquilo que você guardou com tanto cuidado, eu vou usar. Não para ferir, mas para mostrar que nossas raízes ainda estão firmes, apesar de tudo. E ao apagar a luz, levei comigo não apenas a dor de uma mãe ferida, mas também a convicção de que, em breve, a justiça seria feita. Eu já não era a mesma mulher que chorava em silêncio. Agora, eu era a guardiã de uma verdade que mudaria para sempre a história de nossa família. Alguns dias depois, Fernanda voltou a me visitar, e dessa vez não trouxe apenas seu ar de triunfo, mas também um certo deboche que me feriu profundamente. Sentou-se à mesa da cozinha, cruzou as pernas com elegância ensaiada e começou a falar em tom condescendente, como se estivesse dando lições a uma criança. Mãe, a senhora precisa aceitar que já não tem idade para se preocupar com nada. Eu e meu marido estamos conduzindo tudo, e francamente foi a melhor decisão vender aquele terreno, só nos trouxe ganhos. Sua risada soou fria, cortante, e por um instante senti o chão se abrir sob meus pés. Ela não apenas havia tomado de mim algo valioso, agora também se orgulhava de ter feito isso, zombando daquilo que significava tanto para mim.
Olhei para ela em silêncio, como já me tornara hábito, e vi nos olhos de minha filha um brilho que não reconheci. Não era felicidade, era soberba. O modo como falava, como se estivesse no controle absoluto da situação, me mostrava o quanto havia se afastado dos valores que um dia procurei ensinar. Em cada gesto, em cada palavra, percebia a influência do marido, moldando-a para enxergar a vida como uma competição onde sentimentos não tinham espaço. O mais doloroso era saber que Fernanda acreditava piamente que estava me fazendo um favor, que me havia libertado de um peso, quando, na verdade, havia arrancado um pedaço da minha alma. Ela continuou falando, detalhando os próximos investimentos, os lucros que já havia obtido, e em determinado momento soltou uma frase que me fez estremecer. Quem sabe, mãe, não vendemos essa sua casa também? A senhora não precisa de tanto espaço. Já está mais do que na hora de simplificar. Ouvir aquilo foi como receber uma punhalada. A casa onde criei minha filha, onde vivia ao lado de Ernesto, onde cada parede guardava uma lembrança, agora era vista apenas como mais um bem a ser liquidado. Respirei fundo para não deixar escapar a indignação, e apenas servi mais café, escondendo a tempestade que se formava dentro de mim. Por fora, mantive-me calma, mas por dentro a decisão se fortalecia a cada segundo. Fernanda acreditava que tinha vencido, que podia me manipular e reduzir minha vida a contratos e assinaturas. Mas ela não sabia que sua arrogância a cegava, que quanto mais se gabava, mais eu me aproximava do momento certo de revelar a verdade. Segurei o silêncio como quem segura uma arma carregada, e naquela manhã prometi a mim mesma: a hora está chegando, e quando chegar, não haverá mais espaço para deboche. Na semana seguinte, Fernanda voltou novamente, desta vez acompanhada do marido. Sentaram-se na minha sala como se fossem os donos da casa, espalhando sobre a mesa papéis, revistas de imóveis e até folhetos de viagens. Falavam em voz alta, rindo entre si, enquanto eu permanecia em silêncio no canto, observando cada detalhe. Ela mostrava entusiasmada um apartamento luxuoso que planejava comprar na cidade, descrevendo a varanda ampla, a vista para o lago, a piscina no terraço. O marido acrescentava detalhes, falando dos lucros que ainda viriam com os investimentos. Eu os ouvia como quem escuta um idioma estranho, incapaz de entender como o dinheiro podia lhes cegar, a ponto de não enxergarem o vazio que estavam construindo ao redor. Fernanda falava do futuro como se fosse uma vitória conquistada por mérito próprio, sem sequer lembrar-se de que toda aquela conquista havia sido feita às custas do terreno que eu guardara por toda a vida. Mãe, a senhora devia estar feliz. É o nosso progresso, nossa chance de crescer de verdade, disse ela, com aquele sorriso que misturava orgulho e desprezo. Mas quando dizia nosso, eu sabia que não havia espaço para mim nesse futuro. Eu era apenas a raiz que eles julgavam velha demais para permanecer, o peso que precisavam cortar para que a árvore deles crescesse livre. E isso me feriu mais do que qualquer palavra. Enquanto eles falavam, senti meu coração apertar, mas ao mesmo tempo uma calma estranha se instalava em mim. Deixei que continuassem, que se enchessem de planos, porque sabia que quanto maior fosse a ilusão, maior seria o choque quando a verdade surgisse. O contraste seria inevitável. De um lado, eles celebrando um futuro construído sobre a pressa e a arrogância. Do outro, eu, silenciosa, segurando em minhas mãos a prova de que nada daquilo tinha realmente fundamento. Era como assistir a um castelo de cartas sendo erguido diante de mim, sabendo que bastaria um sopro para desmoronar. Naquela noite, quando fechei a porta depois que se foram, permaneci alguns minutos em silêncio, encostada contra a madeira, sentindo meu corpo tremer. Não era de medo, mas de antecipação. Eu sabia que não poderia esperar muito mais. A cada visita, a cada palavra debochada, Fernanda cavava o próprio abismo. Eu precisava apenas escolher o instante certo para colocar os documentos sobre a mesa e deixar que a verdade falasse por si mesma. E, no fundo, sentia que esse momento estava se aproximando com a força inevitável de uma tempestade. Naquela noite, quando todos já dormiam e a rua estava mergulhada no silêncio,
Sentei-me à mesa da cozinha com uma vela acesa, observando a chama tremeluzir, como se fosse reflexo do meu próprio coração. A pasta estava diante de mim, aberta mais uma vez, e eu passava as mãos pelas páginas com uma mistura de carinho e peso. A verdade estava ali, ao alcance das minhas mãos, mas a dúvida me corroía. Como revelar tudo sem perder minha dignidade, sem deixar que a dor me transformasse em alguém tão fria quanto Fernanda havia se tornado? Eu não queria vingança, não queria destruir minha filha. Queria apenas que ela compreendesse o valor daquilo que desprezou. Enquanto folheava os documentos, recordei-me das noites em que velava o sono de Fernanda ainda menina, quando ela sonhava tranquila em sua cama e eu agradecia a Deus por tê-la comigo. Pensei em cada sacrifício feito, em cada sorriso arrancado mesmo em meio à dificuldade, em cada oração pedindo apenas que ela tivesse uma vida melhor do que a minha. Era quase impossível conciliar aquela imagem inocente com a mulher arrogante que agora me desafiava sem pudor. E foi nesse contraste que percebi a profundidade do dilema que carregava. Como proteger a memória da minha família sem, ao mesmo tempo, ferir a própria filha? Levantei os olhos e encarei a fotografia de Ernesto na parede, como tantas vezes já havia feito. Seus olhos pareciam me atravessar, firmes e compreensivos, e em meu coração senti que ele me pedia calma. Não se perca, Alzira. Era como se ele dissesse: a verdade tem sua hora, e quando ela vier, você não precisará se rebaixar. Respirei fundo, deixando que aquelas palavras imaginadas me acalmassem. A revelação não deveria ser feita em meio à raiva, mas no momento certo, no instante em que Fernanda não pudesse mais fugir das consequências de seus atos. Fechei a pasta com cuidado e a guardei de volta no armário, mas antes de apagar a vela, fiz uma oração em silêncio. Pedi forças, pedi sabedoria e, sobretudo, pedi que meu coração não se endurecesse. Eu sabia que a hora estava próxima, que logo teria de enfrentar Fernanda com a verdade. Mas queria que, quando esse dia chegasse, eu ainda fosse capaz de olhar para ela como mãe. Uma mãe ferida, sim, mas não destruída. Uma mãe que carregava dentro de si a dignidade de todas as gerações que vieram antes e que não deixaria a ambição apagar aquilo que o tempo construiu. Alguns dias depois, Fernanda voltou, desta vez ainda mais impaciente, como se algo a corroesse por dentro. Sentou-se à minha frente e, sem rodeios, começou a falar sobre novas oportunidades que exigiriam mais recursos. Mãe, essa casa é grande demais para você. Está velha, cheia de lembranças que não servem para nada. Se vendermos agora, dá para investir bem e garantir um futuro tranquilo. A senhora não precisa disso tudo. Suas palavras caíram sobre mim como pedras, cada uma mais pesada que a outra. Olhei ao meu redor e vi as paredes que testemunharam a minha juventude. As risadas de Ernesto, os passos apressados de Fernanda ainda menina. Para ela, tudo isso era apenas tijolo e cimento. Para mim, era a minha vida. Respirei fundo, tentando conter a revolta que crescia dentro de mim. O rosto de minha filha, endurecido pela pressa e pela ambição, já não trazia nenhum traço da menina que um dia se agarrou ao meu colo, chorando de medo. Agora, o que eu via era uma mulher disposta a apagar qualquer vestígio do passado em troca de promessas incertas. Cada frase dela era um lembrete cruel de que o amor havia se transformado em cálculo e o respeito em arrogância. Ainda assim, mantive meu silêncio, escondendo atrás de uma expressão calma a tempestade que rugia em meu peito. Ela não parava. Enumerava valores, falava de ganhos, citava exemplos de conhecidos que enriqueceram vendendo imóveis antigos. É isso que precisamos fazer, mãe. Chega de viver presa ao passado. Quando ouvi essas palavras, percebi que Fernanda não falava apenas da casa, mas também de mim. Para ela, eu era parte desse passado, um peso que precisava ser eliminado para que ela pudesse seguir em frente. E foi nesse instante que senti o limite se aproximar. Eu sabia que não poderia continuar suportando calada. A verdade que guardava já pulsava dentro de mim, pedindo para ser revelada, exigindo que eu defendesse aquilo que era meu por direito.
Quando finalmente ela se levantou para ir embora, agradecendo a mim mesma pelo café como se fosse um gesto automático, fechei os olhos e respirei fundo. Meu coração batia forte e uma certeza me invadia. A hora da revelação estava próxima. Fernanda podia acreditar que tinha vencido, que podia decidir meu destino como bem quisesse, mas em breve descobriria que nem tudo se compra, nem tudo se vende. A vida sempre cobra, e a verdade que eu guardava no silêncio estava prestes a se levantar diante dela como um espelho incômodo. E quando esse momento chegasse, eu não precisaria de raiva, apenas da serenidade de quem carrega a justiça nas mãos. Naquela noite, depois que Fernanda saiu deixando para trás um rastro de frieza, sentei-me na poltrona da sala e deixei o silêncio tomar conta. O relógio marcava as horas lentamente, mas dentro de mim o tempo parecia correr mais rápido. Eu já não podia adiar. A cada visita dela, a pressão aumentava e meu coração me dizia que a paciência estava chegando ao limite. Passei as mãos pelos braços da poltrona, lembrando de quantas vezes Ernesto se sentara ali, refletindo sobre decisões importantes, e senti que agora era minha vez de assumir o lugar dele. A verdade estava comigo, guardada na pasta que descansava no armário, e logo precisaria ser revelada. Levantei-me e caminhei até o quarto, onde abri o armário e retirei a pasta. Coloquei-a sobre a cama, abri suas páginas e senti novamente o peso da responsabilidade. Não eram apenas papéis, eram vozes do passado, ecos de uma história que não podia ser apagada. As anotações de Ernesto me olhavam como lembretes vivos de que eu não deveria fraquejar. Proteja o que é nosso. Parecia me dizer em cada linha escrita com sua caligrafia firme. Toquei as páginas com cuidado, como quem acaricia um rosto amado, e jurei em silêncio que não deixaria o sacrifício de tantos anos ser jogado fora por capricho e ganância. Deitei-me mais tarde, mas o sono não veio. Virei-me de um lado para o outro, imaginando como seria o momento da revelação. Visualizava Fernanda diante de mim, confiante em suas conquistas, até que eu colocasse os documentos sobre a mesa e mostrasse a verdade. Imaginava sua expressão mudar, a soberba se transformando em espanto, o deboche em silêncio. Eu não desejava humilhá-la, mas sabia que esse seria o único caminho para fazê-la enxergar o quanto havia se perdido. O coração de mãe ainda sofria, mas ao mesmo tempo clamava por justiça. E justiça, eu sabia, viria apenas pela força da verdade. Quando finalmente a madrugada se encerrou e os primeiros raios de sol invadiram a janela, levantei-me com uma sensação diferente. Não havia mais espaço para dúvidas. Eu estava pronta. O momento se aproximava, e em breve Fernanda teria de encarar as consequências de seus atos. Caminhei até a cozinha, preparei um café forte e olhei para a pasta novamente, como quem olha para uma arma que decide empunhar. Sorri de leve, não por alegria, mas por determinação. Eu, que tantas vezes fui silenciada, estava prestes a recuperar minha voz. E dessa vez, ela seria ouvida. Amanhã amanheceu diferente, com um peso no ar que eu não sabia explicar. Desde cedo, senti que aquele seria o dia em que tudo mudaria. Preparei a casa com calma, varri a sala, arrumei a mesa e até coloquei o pano de renda que minha mãe havia me deixado, como se quisesse que cada detalhe do ambiente carregasse a força da memória de quem veio antes de mim. Fiz um café fresco, daqueles que espalham aroma pela casa, e deixei a chaleira sobre o fogão. Era uma preparação silenciosa, mas carregada de significado. Dentro de mim, sabia que estava armando o cenário não para uma briga, mas para um acerto de contas que já não podia ser adiado. Quando ouvi o barulho do carro de Fernanda estacionando em frente à casa, meu coração acelerou. Respirei fundo, fechei os olhos por alguns segundos e pedi a Deus que me desse serenidade. Eu não queria me perder em lágrimas ou em gritos, queria apenas que a verdade fosse dita com a firmeza que ela merecia. Caminhei até o quarto, abri o armário e retirei a pasta. Segurei-a contra o peito por um instante, sentindo seu peso como se fosse o de toda a minha história.
Em seguida, voltei para a sala e a coloquei sobre a mesa, ao lado das xícaras de café. O cenário estava pronto. Fernanda entrou sorridente, carregando sacolas com novas compras e falando sem parar sobre os planos que ela e o marido estavam fazendo. Mal olhou para mim, foi direto à sala, onde largou as bolsas no sofá e comentou em tom debochado: "Mãe, a senhora precisava ver o apartamento que estamos negociando. Um sonho, muito melhor do que esse lugar velho onde a senhora insiste em ficar." Suas palavras ecoaram como tantas outras que já havia dito, mas desta vez não me feriram do mesmo modo. Permaneci calma, apenas ofereci café, esperando o instante certo. Enquanto ela se servia, comecei a observá-la em silêncio. O jeito como sorria confiante, como se estivesse no auge de sua vitória, apenas reforçava dentro de mim que a hora havia chegado. Coloquei minhas mãos sobre a pasta e, com um gesto lento, puxei-a para perto de mim. Fernanda percebeu, arqueou as sobrancelhas e perguntou, ainda com um meio sorriso: "O que é isso, mãe?" Respirei fundo, olhei nos olhos dela e senti que finalmente estava pronta para deixar a verdade falar. Com as mãos firmes, apesar do coração acelerado, puxei a pasta para o centro da mesa e a abri diante de Fernanda. As folhas deslizaram, espalhando-se como testemunhas silenciosas de uma história que ela jamais imaginou. Ela largou a xícara de café, inclinando-se curiosa, mas ainda com aquele ar de superioridade que tanto me ferira ao longo dos últimos meses. "Mãe, o que é isso? Mais papéis velhos?" disse, rindo com desdém. Respirei fundo, segurei a primeira pasta de documentos e a coloquei diante dela. "Leia, Fernanda." Falei em voz baixa, mas firme, como quem já não pede. "Ordena." Ela pegou os papéis sem muita atenção, folheando como se fosse algo sem importância. Mas pouco a pouco, seu olhar começou a mudar. A cor em seu rosto se alterou, e o sorriso de deboche desapareceu. Havia datas, assinaturas, registros oficiais que ela não podia negar. O que é isso, mãe?" murmurou, tentando manter o tom de desprezo, mas já sem a mesma convicção. Olhei diretamente em seus olhos e disse: "É a verdade sobre o terreno que você vendeu tão apressadamente. A verdade que seu pai guardou com tanto cuidado e que você nunca quis ouvir." Por alguns segundos, o silêncio tomou conta da sala. O tic-tac do relógio na parede parecia ecoar mais alto do que nunca. Fernanda relia as páginas, virava de um lado para o outro, buscando uma falha, algo que pudesse desmentir o que estava diante dela. Mas não havia como. Os documentos mostravam com clareza que aquele terreno não era apenas um pedaço de terra sem valor. Era parte de um patrimônio muito maior, ligado a registros que poderiam mudar completamente a situação. Eu a observava em silêncio, não com raiva, mas com a serenidade de quem finalmente deixa a verdade falar por si mesma. Ela ergueu os olhos para mim, confusa, quase trêmula, mas ainda tentando manter a pose. Por que nunca me contou isso antes?" perguntou com a voz embargada. Apoiei minhas mãos sobre a mesa e respondi: "Porque eu queria que você aprendesse a respeitar o que herdou. Mas você preferiu vender sem perguntar, sem ouvir, sem confiar. Agora está descobrindo sozinha o que realmente perdeu." Minha voz não era de rancor, mas de firmeza. E naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, senti que não era eu quem estava sendo julgada. Era ela. Fernanda continuava folheando os documentos, mas agora suas mãos tremiam levemente. A cada nova página, sua expressão mudava. Primeiro incredulidade, depois irritação, até que uma sombra de medo se formou em seus olhos. "Isso não pode ser verdade. Deve haver algum engano!" exclamou, tentando se convencer do contrário. Mas os papéis eram claros demais para deixar espaço a dúvidas. Datas, registros de cartório, anotações do próprio Ernesto. Tudo ali estava diante dela como um espelho que refletia sua pressa e sua cegueira. Eu a observava em silêncio e dentro de mim havia um misto de dor e alívio. Dor por vê-la finalmente confrontada com a verdade,
e alívio por saber que não era mais eu quem carregava o peso sozinha. Ela largou os papéis de repente e se levantou da cadeira, andando de um lado para o outro pela sala. Por que você nunca me mostrou isso antes? Se eu soubesse... Sua voz falhou. Segurei o olhar firme e respondi. Você nunca quis saber, Fernanda. Quando eu tentava falar, você me interrompia. Quando eu lembrava das histórias do terreno, você dizia que eram bobagens. Você não perdeu esse patrimônio porque não sabia. Perdeu porque escolheu não ouvir. Minhas palavras saíram serenas, mas cortantes, e vi que cada uma atingia fundo. Por alguns instantes, ela pareceu buscar uma saída, uma justificativa, qualquer coisa que pudesse aliviar a culpa que começava a se acumular em seu semblante. Talvez ainda haja tempo. Talvez possamos reverter isso, murmurou, quase para si mesma. Mas até mesmo ela sabia que era tarde. A pressa em vender, a assinatura sem me consultar, tudo isso já estava feito. O que restava era a consciência do erro e o peso de saber que tinha destruído algo muito maior do que imaginava. O silêncio que tomou conta da sala foi tão denso que até o barulho da rua parecia distante. Sentei-me novamente, cruzei as mãos sobre a mesa e disse em voz baixa: Eu não mostro esses documentos para te ferir, Fernanda. Mostro para que você entenda que nem tudo na vida pode ser decidido com pressa, nem tudo pode ser medido em dinheiro. O terreno era mais do que terra. Era a história da nossa família, era a promessa que seu pai me fez guardar. Você quis ignorar isso e agora precisa arcar com as consequências. Ela se virou para mim, os olhos marejados, e naquele instante vi não a mulher arrogante de antes, mas a filha perdida que já não sabia como lidar com o peso de suas escolhas. Fernanda finalmente largou os documentos sobre a mesa, como se queimassem em suas mãos. Seus olhos estavam marejados, mas junto das lágrimas vinha também uma raiva contida, um misto de frustração e vergonha que ela não conseguia esconder. Você devia ter me contado tudo antes, mãe, gritou, tentando inverter a culpa. Sua voz ecoou pela sala, quebrando o silêncio que até então reinava. Eu a encarei em silêncio por alguns segundos e respondi com calma. Eu tentei, Fernanda, mas você nunca quis ouvir. Preferiu acreditar que sabia de tudo, que podia passar por cima de mim. Agora não é mais sobre o que eu disse ou não disse, mas sobre o que você decidiu ignorar. Ela andava de um lado para o outro, as mãos nos cabelos, murmurando frases desconexas. Não pode ser, não pode ser. Ele devia ter me contado também. Vocês esconderam isso de mim. A cada palavra eu via sua soberba desmoronar. Não havia mais a filha segura de si, que entrava em minha casa como dona de tudo. Agora estava ali apenas uma mulher perdida, confrontada pelas próprias escolhas, tentando desesperadamente encontrar alguém a quem culpar. Eu, porém, não permitiria que ela transferisse para mim a responsabilidade de seus atos. Quando se voltou para mim novamente, havia lágrimas correndo por seu rosto. Eu só queria o melhor. Eu só queria que a gente tivesse mais. Sua voz falhou antes de completar a frase. Respirei fundo e respondi. O melhor, Fernanda, não se mede em cifras. O melhor está naquilo que mantemos vivo dentro de nós, nas memórias, no respeito, na gratidão. Você tinha tudo isso e escolheu vender. Dinheiro algum vai comprar de volta o que foi perdido. Minhas palavras não eram acusação, eram constatação. E vi que ela as recebeu como quem recebe uma sentença que não pode ser contestada. Fernanda se sentou novamente, exausta, cobrindo o rosto com as mãos. O choro veio de forma descontrolada, misturado a soluços que pareciam arrancar dela a arrogância que tanto a envolvia. Eu a observei em silêncio, sem me aproximar, sem tocar, porque sabia que aquele era o peso que ela precisava carregar sozinha. Não era mais hora de protegê-la das consequências, mas de deixá-la sentir o que significa ferir as próprias raízes. Dentro de mim, uma paz estranha tomou lugar. Eu já não precisava gritar, já não precisava implorar. A verdade havia feito o que precisava ser feito. O silêncio que se seguiu ao choro de Fernanda
foi profundo. Eu apenas a observei, sentada diante de mim, desmoronando em lágrimas, enquanto os documentos permaneciam abertos sobre a mesa como testemunhas inquestionáveis da verdade. Não havia mais nada a acrescentar. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não precisava justificar meus sentimentos, nem lutar para ser ouvida. Eu estava ali, inteira, serena, e a verdade falava por mim. A dignidade que tantas vezes pensei ter perdido agora se erguia dentro de mim como uma chama, aquecendo meu coração e iluminando a sala com uma força silenciosa. Fernanda levantou o rosto devagar, os olhos vermelhos e inchados, e murmurou: "Eu não sabia. Eu não fazia ideia." Sua voz era frágil, quase infantil, como se por um instante a mulher arrogante tivesse desaparecido, dando lugar à menina que um dia me pediu colo nas noites de tempestade. Mas eu sabia que essa inocência não existia mais, que o erro cometido era irreversível. A vida não permite voltar atrás, e a pressa em vender aquilo que não lhe pertencia havia cobrado um preço que ela jamais esqueceria. Ainda assim, olhei para minha filha não com ódio, mas com a firmeza de quem já entendeu que a justiça não precisa ser cruel para ser definitiva. Levantei-me, fechei a pasta e a segurei contra o peito. Algumas coisas, Fernanda, não podem ser compradas nem vendidas. Você pode perder dinheiro, pode perder bens, mas o que realmente nos sustenta são as raízes que deixamos vivos dentro de nós. Você escolheu ignorar isso, e agora sabe o peso dessa escolha. Minhas palavras saíram baixas, mas cada sílaba parecia encher a sala de uma verdade impossível de apagar. Ela não respondeu. Apenas abaixou os olhos, incapaz de me encarar. Saí da sala devagar, deixando-a sozinha com seus pensamentos e com o silêncio pesado que agora era seu único companheiro. Naquele momento, compreendi que a justiça havia sido feita, não por tribunais ou vinganças, mas pela própria vida. O terreno continuava a carregar em si o valor que Ernesto previra, e os documentos estavam em minhas mãos como prova disso. Quanto a Fernanda, restava-lhe apenas enfrentar a dor de perceber o quanto havia perdido. Eu, por minha vez, finalmente respirei aliviada. Porque mesmo ferida, eu sabia que havia cumprido minha promessa: proteger o que era nosso e honrar as raízes que jamais poderiam ser arrancadas.